Boa noite, beleza? Como é que você tá, meu velho? Conversar com o senhor Rubens Minelli, grande histórico. Rubens Minelli. Tudo tranquilo, Pedro? Como é que você tá, meu velho? Opa, vamos lá. Só agora. Só aceitar, Bruno. Boa noite, senhor Rubens. Boa noite, como vai, Augusto? Tudo bom com o senhor? Que prazer enorme estar falando com o senhor, uma lenda do futebol brasileiro. Como é que o senhor tá? Muito bem, obrigado. Um pouco de frio hoje, né? Ontem também, né? Mas a partir de amanhã as coisas vão melhorar. Eu vi isso também na previsão do tempo. Parece que vai dar uma esquentadinha. É Senhor verdade. Rubens, o senhor está me escutando legal? Está me vendo legal? Como é que tá aí? Tá tudo muito bom aqui. Aqui tá bom, aí não sei. Perfeito, aqui está perfeito também, tá muito legal, tudo tranquilo. Senhor Rubens, primeiro, antes da gente começar aqui, eu quero fazer um agradecimento gigantesco para o senhor por estar aqui numa segunda-feira à noite. A gente sabe que a gente está vivendo um período bem difícil, né, bem complicado, com essa pandemia, esse negócio meio inexplicável, tempos sombrios, né? Mas a gente tá passando por isso. É uma felicidade enorme. Eu, como sou de Taubaté, torcedor do Esporte Clube Taubaté, trabalhei no Taubaté. Então o senhor faz parte aí, ó, Gilcinho acabou de entrar, o presidente atual do Esporte Clube Taubaté, mandar um abraço para ele. Nós daqui de Taubaté somos eternamente gratos ao senhor por 1954. Eu ainda sou São Paulino, então sou grato ao senhor por 77. Então a lista de agradecimento ao senhor é extensa. E sou treinador de futebol, então ainda tenho o senhor como referência. Obrigado por tudo e por estar aqui com a gente, viu? Obrigado a vocês que me propõem esse tipo de oportunidade. De Taubaté eu só tenho boas lembranças e quando nós chegamos à final daquela Copa, daquela competição, e foi muito bom porque havia uma conjunção de dirigentes que ajudaram a remar o barco e por isso mesmo as coisas ficaram mais leves para a gente. Mas foi uma campanha maravilhosa e o Taubaté subiu para a divisão especial. Legal, seu Rubens. Então conta um pouquinho pra gente, seu Rubens, como é que foi se tornar jogador de futebol naquela época? A gente sabe que não era fácil, né? Chegar a falar para a família que queria viver daquilo, seja um atleta profissional, num período também complicado, ainda que o futebol ainda não tinha, com certeza não tinha esse dinheiro todo que tem hoje, bem diferente disso, né? Mas como é que foi falar para a família isso, falar assim, não, eu quero ser jogador de futebol, é isso que eu vou fazer da minha vida? Não, eu nunca pensei nisso, né, de fazer do futebol minha vida. Mas é evidente que as coisas aconteceram e eu nunca fui só jogador de futebol que eu queria ser, não. Porque eu fazia economia na Faculdade de São Paulo e eu era funcionário público federal nos Correios e Telégrafos. Então eu já tinha duas atividades e mais o futebol, que era a terceira atividade. Então não era, a minha preocupação nunca foi me nortear para ser jogador de futebol. Então, e quando eu passei a ser treinador de futebol, foi por um evento, uma eventualidade, porque eu tinha quebrado a perna, não podia treinar, o time treinava o clube da faculdade, e no clube da faculdade jogava o Canhotinho, e o Canhotinho depois foi para o Palmeiras trabalhar com o Oswaldo Brandão, e em determinada oportunidade ele me encontrou e me ofereceu para trabalhar nas divisões de base do Palmeiras. E aí eu comecei a minha carreira de treinador, devo tudo
ao Canhotinho. E a continuidade eu devo ao José Jimenez Lopes, que foi o diretor que vi nos tempos ruins do início do Campeonato Brasileiro. Foi o cara que me manteve lá, contra a opinião dos outros diretores, dos conselheiros, da torcida, mas o José Jimenez Lopes me manteve lá e aí nós acabamos sendo campeões brasileiros. Legal, senhor Rubens. Então, pelo que o senhor está falando, na verdade, nada foi planejado. As coisas foram acontecendo na vida do senhor, o senhor foi jogando bola, mas tinha outras funções, né? Fazia faculdade de economia. Nem na época que o senhor jogava, o senhor tinha esse pensamento de ser treinador? O senhor sempre gostava dessa parte tática? O senhor prestava atenção bastante no que os treinadores falavam? O senhor sempre foi um líder dentro do campo? Como é que era essa parte? Não, eu sempre fui curioso. Eu queria saber o porquê das coisas. Então, quando eu vi o Juventus da Itália jogar aqui no Brasil, eu vi o posicionamento da equipe deles e passei a estudar a tática da equipe do Juventus. Então, a partir daí, comecei a aplicar isso quando eu já era treinador de futebol, aplicar aquilo que eu vi do Juventus da Itália e tive sucesso. Naquela ocasião, tudo que eu consegui fazer, eu ganhei. Quer dizer, os meus jogadores ganharam, né? E eu não ganhei nada, porque o treinador só perde, não ganha nada, né? Os meus jogadores ganharam os campeonatos que disputaram, e a partir daí eu acabei seguindo o posicionamento de treinador de futebol, e depois da defesa que me fez o José Jimenez Lopes, antes da diretoria do Palmeiras, eu só tive alegria, eu só tive glórias lá no clube, e fiquei o tempo que eu achei que era necessário para me manter, para me firmar, e depois acabei seguindo com a minha carreira futebol profissional. O senhor foi campeão brasileiro em 1969, né? Conforme o senhor falou, conforme o senhor falou, com o Palmeiras, né? E após isso veio a carreira e chegou no Inter de Porto Alegre. No Inter de Porto Alegre o senhor foi bicampeão brasileiro, fez uma revolução tática, né? O senhor tinha uma visão muito na frente do pessoal da época. Como o senhor falou, o senhor viu o Juventus da Itália jogar e trouxe muita coisa da Juventus, né? A linha de impedimento, por exemplo, o senhor foi pioneiro aqui no Brasil, fazer essa linha de impedimento. Inclusive tem uma passagem que o senhor conta que teve um jogo que o senhor deixou 10 jogadores do time adversário impedido, né? Que ninguém conseguia marcar isso. Outra coisa era aquele triângulo seu do meio campo, com o Falcão um pouco mais livre. A função hoje em dia que existe do analista de desempenho, o senhor já fazia isso naquela época? O senhor já viajava para ver adversários, para ver características de atleta? Como é que era isso? O senhor sempre está na frente dos seus concorrentes, sempre na frente do seu adversário? Eu nunca tive preguiça, né? Quando eu estava na profissão, eu procurei o porquê das coisas, né? E quando eu tive essa oportunidade do aprofundamento nos meus conhecimentos, as coisas foram acontecendo no campo, e a partir desse momento foi que olharam bem para mim, e os títulos foram seguidos. E isso me proporcionou renovação de contratos e uma carreira que realmente foi muito mais de alegria do que de amargura. Sr. Rubens, naquela época, a qualidade dos atletas, indiscutivelmente, são bem maiores do que a de hoje em dia. Isso aí, com certeza, não resta dúvida, né? O talento natural de cada atleta, o talento, aquela coisa, assim, não existia tanta informações como existe hoje em dia, não tem tanta coisa, assim, não tinha internet, não tinha nada, era talento puro mesmo, né? Então,
existia muito ego naquela época também dos atletas, existia os chamados estrelas que não gostavam da parte tática, que achavam que podiam mais que os outros. O senhor usou também, eu já vi algumas entrevistas do senhor, o senhor usava também muito o Sócrates e o Rivelino, que falavam que eles jogavam muito para eles, não para o clube, né? Não para o time. Acho que com o Pedro Rocha também, em 77 no São Paulo. Como é que era isso, gerir os egos desses atletas? Como é que era trazer os atletas para o senhor, para jogar ali, para acreditarem no que o senhor estava falando, que, como eu falei, o senhor era um inovador, o senhor era um futurista, para trazer esse pessoal para o seu lado? Os resultados que aconteceram nas partidas, com as minhas mudanças, me deram muita alegria. Eu cheguei a ser campeão com o Internacional com 0 pontos perdidos, ganhou todos os jogos. E em outras oportunidades também, nós fomos vitoriosos porque a tática era empregada. E eu devo isso aos jogadores da obediência, que eles, em face realmente dos resultados que nós conseguimos, passaram a acreditar naquilo que eu me propunha a ajudá-los. Individualmente falando, aquele Inter de Porto Alegre foi o melhor time que o senhor dirigiu? Aquele time de 75, 76? O senhor foi campeão, foi bicampeão brasileiro, quer ver? No jogo contra o Corinthians, Manga, Cláudio, Figueroa, Marinho, Pérez, Vacaria, Caçapava, Falcão e Batista, Valdomiro, Dario e Lula. Esse foi indiscutivelmente o melhor time que o senhor dirigiu? Pelo tempo que eu estive lá em Porto Alegre, foi um tempo de vitórias, né? de conquistas, de alegrias, né? E então, realmente foi uma fase auspiciosa que eu consegui atingir lá em Porto Alegre, né? E, como consequência disso, eu fiquei mais ligado ao futebol gaúcho do que ao futebol paulista. A própria imprensa achava que eu era gaúcho. E eu não sou paulista mesmo. E eu consegui, almejando tudo aquilo que eu pretendia, eu consegui chegar ao ápice. Legal, seu Rubens. Aquela época, quando caiu o treinador, caiu Oswaldo Brandão da seleção brasileira, o nome do senhor era o mais cotado disparado, né? Todo mundo via de um bicampeonato brasileiro, todo mundo era unânime em falar que Rubens Minelli teria que ser o treinador para a Copa de 78, e foi preterido, acabou indo Cláudio Coutinho, que é um cara sem título, é um cara que era preparador físico, estava dirigindo o Flamengo na época, mas não era o nome unanimidade. Teve muita política nessa escolha, seu Rubens? O senhor acha que, por o senhor estar no Sul e o Coutinho está no Rio de Janeiro, a gente sabe que era muito bairrista, existia muito bairrismo naquele período, né? Principalmente rivalidade Rio-São Paulo, CBF no Rio de Janeiro, naquela época era CBD ainda, né? Não era CBF. E foi muita política essa escolha? Olha, eu prefiro não entrar em detalhes sobre essa meu não aproveitamento para a seleção brasileira. Ganhei todas as enquetes na ocasião que eu deveria ser o treinador da seleção brasileira, com uma diferença muito grande em relação àquele que vinha depois de mim. E, infelizmente, o diretor da Federação Brasileira, que eu não me lembro o nome dele agora, ele era tão importante para mim que eu não lembro o nome dele. Ele disse que não me conhecia, não é? Quer dizer, o diretor de futebol. Não. Ele falou isso? Diretor de futebol da CBF. Eu sou tricampeão brasileiro e ele não me conhecia, então não preciso responder mais nada, né? Eu não com fui certeza... porque ele não me conhecia. Com certeza a escolha foi política, a gente sabe de muitas coisas por trás, né, que tem dessas escolhas, principalmente em seleção brasileira. Acredito que até hoje essas coisas não mudaram muito, não. Mas como o senhor falou, não vamos entrar em questão, não, que não vamos falar de coisa boa. Vamos falar do Rubens Minelli, tricampeão brasileiro, tetracampeão brasileiro de futebol. 77, o senhor chega no São Paulo com um time tecnicamente não tão bom, né? Com um time tecnicamente, mas muito aguerrido, Valdir Pérez, Chicão, o time muito aguerrido, e chega numa final com o Atlético Mineiro amplamente favorito,
O senhor vai dentro do Mineirão e ganha. Ganha nos pênaltis, né? Já a final já foi valendo por 77, mas aí 78. Como é que foi essa passagem no São Paulo? E conta um pouco também da polêmica do Reinaldo e Serginho, os dois suspensos para a final. Aí surgiu o boato, não, o Atlético vai colocar o Reinaldo, vai botar, então manda chamar o Serginho lá em São Paulo. Como é que foi isso? Isso foi ideia de quem? Conta um pouco da história do São Paulo Futebol Clube. Olha, foi uma etapa, aquela que nós vivemos naquele tempo. Nós tínhamos um time muito bem treinado. Quer dizer, eu trabalhava em 2 períodos, os jogadores almoçavam no clube e treinavam no segundo tempo, no segundo treino da semana. Então, quer dizer, é um time muito obediente, um time aguerrido, um time que marcou época porque ganhou o título brasileiro e ganhou o título numa condição de franco derrotado, porque as casas de apostas pagaram muito dinheiro. Todo mundo que pensava na final, achava que o Atlético, que fez uma campanha muito boa, embora tivesse pego a chave do Norte, nós pegamos a chave do Sul, os times mais fortes, e eles pegaram a chave do Norte com um time forte que eles tinham, e chegaram na frente em pontos corridos, em pontos ganhos, chegaram na frente da gente, mas o que valeu foi exatamente a nossa vitória, o nosso comportamento naquela final em que acabamos ganhando o título. E a polêmica da final do Serginho com o Reinaldo? Como é que foi isso? Os dois estavam suspensos. O Muricy conta que o Serginho estava bebendo em São Paulo, no bar. De repente, ele teve a missão de sair correndo para achar o Serginho, e ia ter que pegar o avião. Eu vou falando, não, você vai com o Muricy? Eu não vou, não. Vai você, falando com aqueles teco-teco, com medo de cair. Aí o Serginho pegou o avião correndo, chegou em Minas Gerais. Como é que foi essa história? Praticamente você deu os detalhes todos, né? Porque quando nós chegamos lá, tanto o Serginho como o Reinaldo não podiam jogar essa final. E nós ficamos, como não poderia ser, na concentração do Cruzeiro. Nós íamos jogar contra o Atlético, na concentração do Cruzeiro. E fomos 4 dias antes da final. E eu não sei por quais motivos, né, mas eles começaram a fazer uma guerra fria. E começaram a falar que o Reinaldo ia jogar, que o Reinaldo estava bem, que o Reinaldo ia jogar, que o Reinaldo estava treinando. E eles estavam providenciando já um habeas corpus. Tá? Eu percebi que isso influenciou bastante no ânimo dos meus jogadores, começaram a comentar o fato. Então veio a ideia, estava eu, o Medina, o Mário Juliato, estávamos conversando e tal, isso aqui, e surgiu naquela oportunidade a pergunta, por que nós não trazemos o Serginho? Aí eu achei muito boa a ideia, telefonei para o presidente falou, mas ele não pode jogar, por que eu vou levar? O senhor me manda ele porque realmente ele ele veio. Perdi o fio da meada. O Serginho, por que o senhor pediu o Serginho, para buscar o Serginho? Eu pedi o Serginho para que viesse, então eu ia fazer uma guerra, né? Eles estavam achando que o Reinaldo ia jogar, e eu trouxe o Serginho com a certeza que ele ia jogar. Só que o teatro meu teve princípio, meio e fim, e o teatro dele só teve princípio. Não teve meio e não teve fim. Então,
O que acontece é que o Serginho entrou para fazer o aquecimento, a porta do vestiário foi deixada estrategicamente aberta, e o Serginho entrou no aquecimento. E eles passavam lá e eu telefonavam para olha, o Serginho vai jogar, o Serginho, até entrar no campo, o Serginho entrou, e quando o time foi para frente, ele voltou para o banco e não jogou. E isso teve uma influência muito grande pelo seguinte, como eles também sabiam que não ia jogar o Reinaldo, né, sabiam, né, mas pela maneira como foi tratada a coisa lá, eles acabaram desmotivando os dois centroavantes que tinham O Atlético. o Atlético para esse jogo. E os dois praticamente não conseguiram jogar o futebol que sabiam jogar. Diante disso, nós dominamos uma parte do jogo, nós tínhamos que... As jogadas todas começavam com o goleiro João Leite, que dava a bola para o Toninho Cerejo, e aí começavam a jogar. E aí eu botei um jogador que era direito, que não incomodava muito no treino, né? E incomodei para ele entrar, jogando lá direito, ele entrava e marcava o Cerezo. Quer dizer que a jogada que iam começar com o João Leite para o Cerezo já foi totalmente prejudicada. E diante disso, nós jogamos bem o jogo, jogamos para a nossa finalidade e acabamos ganhando nos pênaltis. Né? Esse negócio dos pênaltis também é uma situação em que você tem que pensar duas vezes antes de você tentar fazer alguma coisa, porque como nós tínhamos a possibilidade de acabar para ir nos pênaltis, nós fizemos um treinamento. Treinamos a cobrança de pênalti. E os vencedores foram o Chicão e o Getúlio. Então é evidente que eu vou começar com eles dois, para dar moral aos outros que viriam depois, né? Os dois perderam o pênalti. Que moral! Muita então, chuva, né, seu Rubens? Muita chuva também, né? E acabou o seguinte, teve um jogador que quando sobrou a vez dele, ele não tinha treinado. Então, você vê que não é um problema de treinamento. Ele não tinha treinado. Entende? E foi lá, chutou, fez o gol e nós fomos campeões. Era o Papel. O apelido dele era Papel. Sim. E nos deu o Campeonato Brasileiro, que não era o jogador que a gente esperava que pudesse nos ajudar bastante, né? Então, nós ganhamos o título em razão do momento frio dele e a qualidade dele. Ele foi lá, fez o gol que nos deu o título. São Paulo com Valdir Pérez, Getúlio, Tecão, Bezerra e Antenor. Chicão, Teodoro, entrou Pérez, Dario Pereira. Viana, entrou Neca, Mirandinha e Zé Sérgio. Esse foi o time campeão brasileiro de 77 nas mãos de Rubens Minelli. Um time que, como nós falamos, tecnicamente limitado, mas com muita vontade e com um padrão tático muito grande, né? Uma entrega tática muito grande implantada pelo senhor. Chegou numa final. A chuva que caiu no Mineirão naquele dia também ajudou as características do São Paulo jogar também contra o time técnico do Atlético Mineiro? É evidente que o São Paulo entrou lá para destruir. E quando você entra para destruir, é muito melhor que você tenha um terreno ruim para jogar, porque você cria uma série de dificuldades para aqueles que têm que se armar e fazer o gol.
Então, nós aproveitamos essa intempérie que aconteceu no jogo, né? E aproveitamos bastante as condições do gramado. Tivemos a felicidade, então, depois de ganhar nos pênaltis. Legal. Seu Rubens, depois disso, uma outra passagem também bem marcante, em 1985 pelo Grêmio, o senhor chega no rival do Inter de Porto Alegre, o time que o senhor tinha sido bicampeão brasileiro, é campeão gaúcho em 85, e na declaração fala que só foi campeão porque o Renato Gaúcho machucou, ficou 60 dias fora, que o Renato Gaúcho era péssimo para o grupo. O Renato Gaúcho realmente era uma péssima influência? Olha, esse é um problema que já foi discutido e eu não quero entrar nesse detalhe, porque o problema é o seguinte, todo mundo dizia que o time do Grêmio era o Renato Gaúcho. E, infelizmente, para nós, felizmente, infelizmente, ele machucou o joelho e teve que operar o joelho e ficou 60 dias sem poder jogar. Aí eu armei o time de uma outra maneira, botei o Raul mais solto, pus o Bonamigo de meia direita, e entrou o Valdo na ponta direita, entrando por dentro, para fazer as jogadas de ligação e as jogadas de fundo. E esses os três jogadores se casaram tão bem no jogo, que dava gosto você ver como eles jogavam pelo lado direito, né? E depois teve o problema, né? O Renato era o primus inter pares. O Renato não podia ficar fora do time porque é um jogador que já tinha provado o seu valor com as conquistas anteriores. Mas ele tinha que jogar. Aí eu tirei o Caio Júnior, faleceu nesse desastre aí que teve da Chapecoense. Uhum. E tive que tirar o centroavante, botei o Renato de centroavante, mas ele falou, não sou centroavante, não, mas você vai cair para o lado direito. Você vai ser marcado pelo quarto zagueiro deles. Então você vai ficar com um jogador do lado direito na marcação. Se você jogar na ponta direita, você tem esse jogador aí que vai se marcar, você faria cobertura com o lateral esquerdo. Aí ele entrou e tal, e eu vi que traiu o quarto zagueiro do São Paulo. Do São Paulo? Do Grêmio. Ah, não, foi do Grêmio. Uhum. E as coisas começaram a acontecer de uma maneira tal que chegamos a ganhar o título de um time que era pentacampeão e era o Internacional, né? Uhum. Então eu tive a felicidade de ser campeão pelo Grêmio e pelo Internacional. Né? Não sei quantas pessoas conseguiram esse tipo de coisa, mas para mim foi maravilhoso ter acontecido, porque eu sou lembrado até hoje desse feito e tenho as portas abertas no futebol gaúcho. A torcida do Inter não ficou muito brava com o senhor, não? Pô, a gente ganha 5 vezes aqui. O cara é nosso ídolo maior aqui. O cara é bicampeão brasileiro com a gente. Inclusive, o último título do Internacional campeão brasileiro era o senhor treinador. O Inter, depois disso, não foi campeão brasileiro mais, né? A torcida ficou muito brava com o senhor ter ido para o rival? Não, o Inter, depois que eu saí, foi campeão, sim, e campeão invicto, com o Enio Andrade. Em que ano? Ô Fabrício, fala para Fabrício que tá aqui. Eu era o treinador do Grêmio. Campeão brasileiro? No Campeonato Brasileiro. E o Grêmio o Inter foi campeão com o Enio Andrade e campeão em 79.
Em 79, verdade. É isso mesmo. 76, 75, 76, 77 São Paulo, 79 o Inter. É isso mesmo. Obrigado, Fabrício. É isso mesmo. A torcida ficou muito brava com o senhor? Não tive a oportunidade de saber se eles estavam ou não estavam com raiva, porque assim que acabou o jogo eu fui embora. Como aconteceram uma porção de coisas maravilhosas quando eu estive no São Paulo, no Internacional de Porto Alegre e depois no Grêmio, e só me traz satisfação. Só me traz satisfação. Sr. Rubens, propus pode falar. Fazer alguma coisa diferente, lá eu fiz essa coisa diferente. Eu transformei um futebol gaúcho que primeiro nós vamos não tomar gol e depois vamos procurar fazer o gol. Eu inverti isso, nós vamos procurar fazer o gol, fica tudo mais fácil depois. E foi assim que nós agimos durante o campeonato. Então, quando o adversário vinha com 10 atrás, eu jogava com 10 jogadores na frente. Eu marcava os zagueiros de área deles também. Quando aqui começou a se fazer isso, e acharam que era novidade. Isso foi feito há 30 anos atrás, eu já fazia esse tipo de coisa. Olha que honra nossa aí, senhor. Olha quem está assistindo nossa live, Muricy Ramalho. Acabou de entrar aí na nossa live, tá nos vendo. Seu Muricy, que falou que já viu algumas declarações dele, que o senhor é a maior referência para ele está nos assistindo. Grande abraço ao Muricy aí, obrigado pela audiência, tá nos vendo aí. Obrigado, Muricy, obrigado. Você jogou comigo um pouco, porque se você operou o joelho e depois foi vendido para o México, mas de qualquer maneira, o tempo que nós tivemos juntos, você foi de muita utilidade, inclusive foi o cara que eu tinha escolhido para substituir o Pedro Rossi, que já era um veterano e não podia fazer aquela função que automaticamente o meu meia de direita tinha que fazer. Ele acabou de escrever aqui, seu Rubens, que o senhor foi o maior treinador que ele já teve. Ele acabou de escrever aqui, melhor técnico que ele já teve. Muito obrigado, Muricy. Além de você ser um grande jogador, é um grande amigo também. É um grande amigo. Você é uma das poucas coisas boas que o futebol oferece, porque cara muito sincero, muito leal e sempre se comportou muito bem. É um excelente treinador de futebol, ele ganhou títulos em todos os lugares que foi e só me traz satisfação ele lembrar isso daquilo que ele aprendeu comigo ou que ele viu eu fazer e depois talvez tivesse feito alguma coisa. Perfeito, que legal fazer parte dessa troca de mensagem entre vocês dois. Essa semana eu tive também, seu Rubens, com o José Luiz Soares. Não sei se o senhor lembra dele, o gaúcho, ele também falava assim, fala pro Rubens que eu lembro direitinho que ele falou que volantes e zagueiros, se forem gaúchos, é bem melhor. É isso mesmo? O senhor preferia zagueiros e volantes gaúchos, que são mais firmes? Não, o problema é o seguinte, que eu estabeleci um sistema de jogo em que eu precisava de força física. Se não tivesse força física, eu não podia empregar esse sistema. Então eu fui contratando os jogadores que me serviam, né? E aí disseram que eu pus um barbante no escritório do presidente, que era baixinho, que só ele, presidente, podia passar por baixo do barbante. Inventaram uma porção de coisas. Inventaram uma porção de coisas aí, que eu preferia um perna de pau grande do que um craque pequeno, entende? Então, são coisas que são discutíveis, né? E eu consegui provar que a minha teoria era muito boa, né? Tanto que o Internacional foi uma das equipes
tidas como das maiores que o futebol já teve. E então, mais uma coisa vem somar com tudo o que de bom me aconteceu. Legal. Essa resposta que o senhor deu já respondeu exatamente ao Dado, presidente aqui do Mantiqueira, do clube que eu trabalho. Ele perguntou exatamente isso, sobre essa frase dos jogadores, do tamanho dos jogadores. Senhor Rubens, em 1985, novamente o senhor é cotado para a seleção brasileira, né? Novamente o senhor, todo mundo queria o Rubens Minelli na seleção brasileira. O senhor acabou não indo, o Tele Santana acabou voltando para a seleção brasileira, e isso transforma o senhor no treinador mais vencedor da história, sem ter dirigido a seleção. O senhor e o Muricy, por sinal, são os dois treinadores mais vencedores da história sem ter ido para uma seleção brasileira. A seleção brasileira, o senhor acha que como é que é isso? Também respondendo ao Rafael, mandou essa pergunta para fazer para o senhor. A seleção brasileira, faltou isso para o senhor fala assim, não, minha carreira ela é completa, ela é perfeita, azar da seleção que não teve o Rubens Minelli. São coisas que acontecem, né, no transcorrer do futebol, daquilo que você usa todo dia, até atingir um objetivo, né? Quando eu treinava, um fato jocoso aqui, quando eu treinava Português de Esporte, eu tinha o Cabinho, centroavante, muito veloz, mas não tinha espaço para ele jogar. Então eu tive que procurar espaço para ele jogar, e então eu fazia treinos técnicos, né? Táticos, né? Eu punha na defesa contrária fechada, né? E os meus meias acompanhavam a feitura do jogo e colocavam a bola entre o quarto zagueiro e o zagueiro central, e ele, com a explosão que tinha, passava por todo mundo, né? Mas para isso eu precisava treinar, né? Então eu treinava bastante isso, né? E um dia eu ouvi de lá de fora lá: ô Minelli, para com essa porra de videotape que você está usando aí. Põe o time para jogar. Então, até na Portuguesa de Esportes eu fui contestado. Outra coisa também, senhor Rubens. Aquela época, o treinador, ele tinha um apoio maior, ele tinha, assim, a diretoria dava um respaldo maior do que hoje em dia? O senhor, ou não? Perdeu 2, 3 jogos, é a mesma coisa, sai treinador, vem outro. Como é que era isso naquela época? Continua tudo igual, né? Só que agora a moda é importar treinadores de Portugal, né? Vamos ver quantos mais virão, porque por enquanto só um, né? Que é o Jesus, que fez milagre com o Flamengo, né? Então vamos esperar para ver quantos mais virão, né? Mas eu acho que o treinador brasileiro não fica devendo nada ao treinador estrangeiro. Aliás, eles levam uma vantagem muito grande, porque eles podem exercer a profissão deles. Para ser dispensado é necessário que aconteça muita coisa. E o treinador brasileiro, para ser dispensado, basta ele não ser campeão. Então ele entra num campeonato de 114 pontos, que é o Campeonato Brasileiro, ele chega com 110 pontos e perde o campeonato porque o outro fez 111 e ele é mandado embora, né? Porque não foi campeão, né? Então, infelizmente, isso aí, nós temos isso na cabeça até quando eu não sei. Mas isso tem que parar, vai acabar. Você tem que dar tempo ao tempo para poder trabalhar. Se você não tiver tempo, você não vai conseguir trabalhar. Tempo e condições de trabalho.
Porque não adianta nada você, por exemplo, ter um campo de futebol todo esburacado, para você poder fazer treinamentos táticos, você tem um adversário a mais, que é para desviar dos buracos, né? Então, eu preciso de um campo que seja bem bom, né? Muito bom, Uhum. e exatamente tempo para poder exercer a minha profissão e fazer realmente que os jogadores entendam o que eu pretendo. Perfeito. Senhor Rubens, registrar aqui a presença da filha do senhor, a Cecília está nos vendo, a neta do senhor, a Esté, está nos vendo, o treinador Ademir Fonseca está aqui com a gente, muita gente com a gente aqui. Muito legal, pessoal, a presença de todo mundo aqui, viu? Que o Reinaldo, grande patrocinador nosso aqui na Capricho Lanches, um beijão no coração de todo mundo aí, que realmente o papo é histórico, é fantástico, a vontade que dá é de abraçar o senhor, vou dar um beijo na cabeça do senhor e agradecer por tudo que o senhor fez pelo futebol brasileiro. O Fabrício falando, qual foi o melhor dirigente esportivo que o senhor trabalhou? Olha, eu trabalhei com bastante gente, com muito boa vontade, com as pessoas que me aguentavam, né, porque não era fácil me aguentar. E... O senhor era chato, senhor Rubens? O senhor era chato, exigente? Eu era muito chato, muito chato. Né? Chato em que ponto? Perfeccionista, o senhor fala, exigia demais? O problema é o seguinte, como é que eu vou atender um palpite se o palpite vai estourar em mim se não der certo? Entendeu? Não, então, se eu quero escalar esse aqui jogador, então vai jogar fulano de tal, escalado pelo fulano de tal, né? Então, nesse ponto, eu era muito chato. Mas você esqueceu principalmente de lembrar o nome do meu neto. O Bruno está aí com o senhor, né? O Bruno está aqui e está participando desse programa também. Legal. E é um jornalista que vai dar certo. Vai dar certo porque ele não tem preguiça. Ele vai atrás e procura, vai dar certo. E tenho também o meu Asa Negra aí, que é o meu secretário aí, que é o Renato. Asa Negra? O Renato é o meu factotum, meu. Ele é pau para toda obra. Legal. Grande abraço aos dois também. Senhor Rubens, pós-carreira de treinador, o senhor também chegou a ser dirigente no São Paulo, chegou a ser dirigente em alguns outros clubes. Como é que foi essa carreira de dirigente? O que o senhor via, de repente, o senhor sai de treinador para ser dirigente? Como é que você via a administração do futebol brasileiro? É complicado mesmo lidar com os cardeais? Muito difícil. Muito mais difícil do que dirigir a seleção brasileira na final do Mundial. Porque o problema maior que existe é que todo mundo tem um palpite. Você vai fazer a barba no barbeiro, ele fala, por que joga o ponto esquerdo? Ele está com a navalha na mão, né? Então tem que trazer para ele. Não, ele é muito bom, o jogador. Mas tem que concordar. Então foi tudo muito bem. Muito obrigado por essa oportunidade. Desculpe o meu. Que isso? O meu. As minhas interrupções aí, que não foram bem pensadas. Né? Sensacional. O senhor está bem demais. Que vocês tenham uma boa. Um bom trabalho no futebol, que o futebol precisa e merece isso. Tá. Senhor Rubens, só antes da gente encerrar, a gente tem mais só 5 minutinhos, fala uma coisa para mim. Como é que o senhor vê o futebol brasileiro hoje em dia? O senhor tá achando muito chato esse jogo de seleção, de seleção não, de qualquer time? Treinadores de futebol hoje jogam muito pelo resultado, arriscam muito pouco. O senhor assiste muito futebol hoje em dia? Como é que o senhor vê o futebol atual?
Eu assisto, inclusive eu assisti ontem aí a final do Da campeonato Champions. Aham. europeu, né? E eu acho que eles jogando entre si são muito bons. Eles, quando jogam contra a escola sul-americana, eles sofrem um pouco porque o sul-americano ele exige que você tenha um bom controle de bola. Então, você passa pelo teu marcador e já desmancha tudo aquilo que vai acontecer no sistema de defesa do adversário. Então, eu não vi nada demais ontem nesse jogo do Paris Saint-Germain com o Bayern de Munique. Então, foi um jogo que ganhou um time e ganhou um time. Não teve nada além evidente da qualidade individual dos jogadores, que são muito bons. A Cecília está falando aqui, a Cecília, sua filha, que o senhor foi campeão brasileiro em 69, como nós falamos lá no começo, campeão brasileiro, e dedicou o título para ela, por isso que ela é palmeirense e roxa. Mas ela nasceu numa época em que eu era treinador do Corinthians, né? E do Alíbio era o meu vice-presidente de futebol. E não, aí tem coisa agora, viu? Porque é a minha neta que nasceu, não é a minha filha, não. A minha A neta filha, que nasceu é Stephanie, é Stephanie. uhum. É A Stephanie, filha do senhor foi lá em 69 no foi Palmeiras. lá e tal, isso aqui, mas ela é corintiana. Infelizmente, na família, nós temos palmeirenses, são paulinos e uma corintiana. Ela está aqui, a Esther está aqui falando para o senhor aqui, ela está aqui conversando que ela está perguntando para o senhor, a sua neta, se é mais difícil treinar uma equipe de futebol ou a família. Olha, no meu caso é a família, viu? No meu caso é a família, não é fácil, pode ter certeza que não é fácil, não. Prefiro muito mais ser treinador de futebol de time pequeno, que não tem dinheiro para gastar, não tem fardamento, não tem nada, né? Que querem que você ganhe o campeonato. Pô. E é mais fácil do que dirigir a família. Do que dirigir a família, é verdade. Só pra gente. Aqui tem uma pergunta interessante. Aqui, deixa eu achar o rapaz aqui. O Renato está falando para o senhor falar um pouco sobre a sua passagem na Arábia Saudita. Pô, vai me lembrar da Arábia Saudita, Renato. Eu vou descontar do seu salário. Na Arábia Saudita foi o seguinte, eu fui trabalhar lá, porque curiosamente, depois eu fiquei sabendo, a Confederação Brasileira de Futebol recebeu um telegrama, uma comunicação perguntando à Federação Paulista qual era o melhor treinador no Brasil. E eles que me deixaram fora até daqueles tempos, depois me encheram o bolso de dinheiro. Os pais falaram que era eu, e os caras vieram me contratar. Eu fui lá, não foi fácil o trabalho, porque você não conhece bem a língua, não conhece bem os costumes, vive uma maneira completamente diferente de ver o futebol. É um futebol totalmente diferente, e você tem que conseguir resultados. Então continua tudo a mesma coisa. Só que lá o príncipe telefona para você e pergunta: tira fulano de tal. Não, manda.
né? Se você não mandar, ele manda você embora. A Esteva está falando que o senhor levou a família inteira, né? Ah, levei, foi a família todinha foi para lá e na segunda vez eu levei todo mundo, né? Na primeira vez eu fui treinar a seleção e era a primeira vez, eu não sabia o que eu ia encontrar lá na frente, então eu resolvi ir sozinho. E a segunda vez, quando eu fui treinar o Elal, aí sim, aí foi a família toda e o netos, A neta. A neta do os senhor. Uhum. netos, a minha Uhum. neta, o meu neto Bruno, o meu genro, o Luiz, a minha neta Cecília, né? Uhum. A Stephanie fez um ano lá na Arábia, Uhum. então, e fizemos uma outra etapa da nossa vida que foi bastante marcante. Legal, seu Rubens. Seu Rubens, eu vou agradecer demais o senhor, deixar o senhor descansar. Eu quero que o senhor saiba que o senhor é importantíssimo na história do futebol brasileiro, que o senhor, muita gente se espelha no senhor, muita gente segue a carreira por causa do senhor, muita gente vê o futebol de uma maneira legal, de uma maneira para frente, por causa do senhor. Então eu tenho um prazer enorme de estar podendo passar esse recado para o senhor. Estou falando em nome de muita gente mesmo. Obrigado por tudo que o senhor fez pelo futebol. Obrigado por estar aqui comigo hoje à noite, tá? E continue sempre sendo essa simpatia, essa pessoa fantástica que passa uma energia muito boa para todo mundo. Parabéns pela família, todo mundo aí. Um grande beijo na Stephanie, na Cecília, no Bruno, todo mundo aí com a gente. É um prazer enorme estar falando com o senhor. Ótima noite, viu? Muito obrigado, né? Muito obrigado mesmo. Entende? Eu gostei bastante do programa, que foi um programa leve, né? Legal. E com poucas agruras e muitas alegrias. Muito Legal. obrigado, Augusto. Nós comentamos sobre o título de 54 aí, Fabrício. Só ler a mensagem da família do senhor aqui para o senhor, ó. Vamos ver aqui. A Stephanie, nas nossas vidas também, amamos o senhor e temos muito orgulho de fazer parte da sua família. Essa foi a sua neta que falou para o senhor, viu? Deixa eu ver aqui, quem mais? A Cecília, obrigado por nós. O Dado, boa noite, a noite ficou muito mais agradável hoje. Só elogios para o senhor, viu, seu Rubens? Obrigado, ótima noite e descansa. Muito obrigado pela oportunidade e vamos torcer para que o futebol melhore um pouco. Com certeza, com certeza. Nós Um abraço a todos. não temos mais Rubens Minelli, mas se Deus quiser vai aparecer alguém pouquinho só parecido que a gente já melhora muita coisa. Pessoal, já deixo o convite para vocês. Amanhã tem mais um programa, 8 horas. Amanhã eu estarei com o Sérgio Soares, treinador Sérgio Soares também, estará comigo aí. Na sexta-feira, o Edu Afonso, repórter da ESPN. Ótima noite para todo mundo, grande beijo. A live fica marcada, vai estar lá no meu canal no YouTube também. Essa live histórica, não perco ela por nada, vai ficar registrado pro resto da minha vida. Sr. Rubens, grande beijo e ótima noite. Muito obrigado. E amanhã o Soares aí, eu espero que o programa seja muito bom, como foi esse de hoje. Beleza. Um abraço, muito obrigado, um abraço e até uma outra oportunidade. Com toda a certeza do mundo. Quero dar um abraço pessoalmente no senhor e agradecer pessoalmente. Ótima noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.